Olá! Certamente você já ouviu falar sobre justiça com as próprias mãos, mas você conhece o que significa esse termo, quais são as suas causas e suas consequências? Nesse vídeo, pretendemos explicar tudo isso. O ato de fazer justiça com as próprias mãos consiste numa solução particular para conflitos de interesse, pela imposição da vontade de uma das partes. E, nesse caso, a vontade se impõe de maneiras radicais e violentas. Essa prática já existia desde os primórdios da humanidade, quando não havia leis que regulassem a conduta humana e os conflitos eram resolvidos por meio da lei do mais forte. No entanto, com a passagem para os Estados modernos, o papel de aplicar penas e realizar a justiça passou a pertencer ao Poder Judiciário, e a prática da autotutela foi vedada pelo artigo 345 do Código Penal Brasileiro. Mas, por diversos fatores, a descredibilidade no judiciário cresceu e as pessoas passaram a realizar a justiça por si mesmas, violando as leis e aumentando a incidência da violência e do caos no país. O Estado e a sociedade são agentes que se relacionam para invocar a justiça por meios próprios na sociedade brasileira. O governo contribui para essa violência ao oferecer à comunidade um aparato policial inadequado e um sistema judiciário moroso e inapropriado. Essa fragilidade generalizada das instituições gera medo na população, que pensa estar à mercê da criminalidade, e transforma esse medo em uma violência legitimada erroneamente pela legítima defesa. Porém, esses dois conceitos são totalmente distintos e é impossível mesclá-los. A legítima defesa é uma excludente de ilicitude, que se caracteriza como o uso moderado dos meios necessários para reprimir injusta agressão atual ou iminente. Contrariamente a justiça pelos meios próprios, que é um crime imputado pelo Código Penal e se caracteriza como uma agressão vexatória contra determinado indivíduo infrator que serve como bode expiatório para esse clamor social por justiça. Dessa forma, nunca se deve fundamentar essas agressões na legítima defesa. O fenômeno da justiça com as próprias mãos não surge de maneira aleatória, mas é consequência de uma série de fatores. Um desses fatores é a descredibilidade do sistema judiciário no país. Mas precisamos entender um pouco melhor o que gera essa descredibilidade. Em primeiro lugar, o aumento da demanda contribuiu para a lentidão do sistema. A Constituição Federal de 1988 possibilitou um pouco mais a acessibilidade do povo ao sistema judiciário, aumentando a quantidade de processos a serem julgados. Mas o sistema não seguiu a lógica e não houve renovação ou melhoria para dar conta dessa nova quantidade, e o sistema acabou se tornando extremamente lento. Além dessa morosidade, existem problemas como corrupção e imoralidade que volta e meia são noticiados nas mídias. Podemos enxergar também pressões a que os juízes acabam se submetendo, como ameaças de morte, que levam o sistema a não ser tão justo assim. Mais um motivo que faz a população questionar a eficácia e a justiça do judiciário é a falta de transparência e a complexidade dos processos e de suas fases. Tudo isso afeta a imagem que o povo tem do sistema, gerando essa descredibilidade. Para fechar, não podemos esquecer da criminalidade latente que faz com que o povo se sinta cada vez mais desprotegido e inseguro. O Estado não consegue chegar de maneira eficaz em todos os lugares, gerando cadeias de violência e insegurança. Mas, afinal, como esses fatores geram a justiça com as próprias mãos? A resposta é simples. O povo não enxerga no Estado e, por consequência, no Judiciário, um sistema eficaz que resolva o que acontece de ruim na sociedade e começa a recorrer a seus próprios meios para resolver os conflitos. Além disso, outro fator que deve ser considerado é que o ato de relativizar o valor da vida também é um motivador dessa problemática. Mas o que seria relativizar o valor da vida? Para responder essa pergunta, é necessário destacar um triste exemplo que reflete tal ideia. Na década de 90, uma CPI foi criada para investigar o extermínio de crianças e adolescentes em razão de inúmeras mortes violentas de crianças e jovens pobres pelas mãos de grupos que se consideravam justiceiros. Nesse cenário, a condição de pobreza desses jovens, a ânsia pela defesa da propriedade e da ordem faziam com que esses menores fossem vistos como uma ameaça e, consequentemente, tinham suas vidas desvalorizadas e terminadas. A CPI, então, evidenciou que algumas pessoas defendiam a diferenciação qualitativa do valor entre a vida de um infrator e de uma pessoa não infratora, sustentando assim bases para justificar um possível extermínio. Desse modo, observa-se que esse contexto representa uma conjuntura preocupante de indiferença social,
que afeta intensamente a sociedade moderna. Mas o que seria a indiferença social? A indiferença social é uma falta de atenção para com a vida, ou seja, ocorre quando uma pessoa excluída do convívio social passa a ser ignorada e desqualificada, e então sua existência perde importância para parte da sociedade. Essa indiferença implica em desistir de toda tentativa de mudar as coisas, o que acaba banalizando a violência, o desrespeito e o preconceito. Sobre isso, é válido ressaltar as ideias da filósofa Hannah Arendt acerca da banalização do mal. Mas quem foi Hannah Arendt? Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã de origem judaica que viveu um dos momentos mais sombrios do século XX, o nazismo. Arendt desenvolveu o conceito de banalização do mal em sua obra Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi um dos mais importantes seguidores do regime nazista, sendo responsável por organizar a morte de inúmeros judeus. Assim, Hannah Arendt relacionou a banalização do mal com a incapacidade de Eichmann de refletir e de elaborar juízos críticos acerca das atrocidades que fazia, que para ele eram apenas o cumprimento normal de seu dever. Desse modo, percebe-se que a prática da indiferença e a banalização da violência contribuem para que iniciativas particulares de tentar fazer justiça com as próprias mãos ganhem cada vez mais espaço e apoio na realidade atual, visto que pessoas submetidas a estímulos constantes, como a frequente desvalorização da vida, tendem a parar de identificá-los como errados. Quando a gente fala de fazer justiça com as próprias mãos, fica muito claro que, além das consequências na vida do indivíduo que é penalizado indevidamente, esse ato traz impactos profundos para a sociedade como um todo. Numa primeira análise, podemos citar a espiral da vingança. Mas o que seria essa espiral? Bom, é quando alguém, ao querer punir o infrator, aplica uma violência desproporcional ao ato criminoso original, podendo levar o infrator a querer revidar e assim por diante, constituindo um ciclo. Por isso, a punição institucionalizada é importante para frear essa espiral, já que não haveria uma penalidade desproporcional dessa forma. Agora, numa análise da sociedade, essa prática ameaça os avanços atingidos pelo processo penal ao tentar impedir que injustiças sejam cometidas, claramente causando retrocessos civilizatórios e o esfacelamento da lei. Esse desrespeito à lei se faz evidente quando analisados os incisos 3, 45, 46, 54, 55 e 57 do artigo 5º da Constituição de 88, pois a autotutela descumpre os seguintes direitos: a vedação à tortura e tratamento desumano ou degradante, a individualização da pena e proibição de penas de morte cruéis, o devido processo legal, a presunção da inocência e o direito à defesa. Bom, assim, fica claro que a justiça com as próprias mãos não é uma prática recente, já existindo desde as mais antigas civilizações. Nesse vídeo, foram destacados como a sociedade e o Estado se envolvem e se tornam atores desse processo. Também foram apresentadas as principais causas e consequências trazidas por essas ações. Logo, a única pergunta que resta é: até quando a justiça com as próprias mãos será uma realidade? Guarda municipal reprime vendedor e população se revolta. Agressor é contido por população e cachorro ajuda no linchamento em Praia Grande, São Paulo. Em um dia, Polícia Militar de Uberaba recebeu 3 denúncias de linchamentos. 3 anos depois, linchamento de Fabiane, após boato na web, pode ajudar a endurecer lei. Fabiane Maria de Jesus foi morta brutalmente por vizinhos após ser acusada de magia negra em Guarujá, São Paulo. Notícia falsa estava em rede social. Apenas 5 pessoas foram condenadas pelo crime. Acusado de furtos vai parar no hospital após ser linchado por populares. Justiça com as próprias mãos. Casos de assaltantes mortos por suas vítimas fomentam debate na Argentina. Homem é linchado na Serra, Espírito Santo, depois de acusação de estupro. Jovem com a testa tatuada após ser acusado de roubo em São Bernardo.